li um texto, não é o texto que eu vou pregar agora, mas eu li o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 em diante. Obrigado, Fabio. O texto de 2 Coríntios 4, de 7 em diante, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu não vou pregar sobre esse texto agora no culto da noite, mas eu quero só fazer um preâmbulo aqui, uma introdução. Essa frase me chamou a atenção: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Depois você, se puder, ouve a palavra dessa manhã. E eu fiquei pensando a respeito disso, porque nós temos sempre conosco uma ideia de que nós sempre demonstramos que Deus está conosco por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós apresentamos. E Paulo diz que nós levamos a morte de Cristo conosco, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. Portanto, quando a gente pensa que eu vou demonstrar aquilo que Deus está fazendo por mim, eu quero que você saiba que aquilo que Deus faz por você aparece, se torna evidente, porque na verdade nós levamos conosco a morte. E nós sempre aprendemos que toda imagem de morte deve ser repreendida da nossa vida. É verdade, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. A morte que é consequência do nosso pecado, ou seja, a morte que é gerada na nossa atitude de pecado, na destruição evidente de Satanás contra nós, tem que ser repreendida. Mas a morte de Cristo, que é o que nós vamos celebrar hoje, ela tem que ser carregada. Ela tem que ser levada no nosso corpo, para que a vida e as bênçãos de Deus sejam evidentes em nós. Nós carregamos no corpo a morte de Jesus Cristo. Carregamos a abnegação, carregamos a negação do pecado, carregamos a vida no Espírito, a vida de obediência, carregamos as marcas, como Paulo disse, que carregava no seu corpo as marcas de Jesus Cristo, e ninguém deveria molestá-lo, porque na verdade ele carregava com ele, completava no seu corpo o que restava das aflições, dos sofrimentos de Cristo na terra. Aliás, foram muitos textos maravilhosos que eu fui encontrando do apóstolo Paulo nesse sentido, de alguém que tinha esse prazer de levar consigo o morrer de Jesus Cristo, para que na sua vida se manifestasse a vida que vem de Deus. E aí foi que me veio a ideia, eu iria falar a mesma coisa, mas nós temos a ceia, não vai ser uma mensagem muito longa, mas eu queria compartilhar algo na continuidade dessa ideia. Eu quis ministrar a respeito desse versículo que está em Romanos capítulo 1, verso 14. Romanos 1, 14. O apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Esse texto, esses 2 versículos, o apóstolo Paulo escreveu, e ele estava dizendo no início da carta aos romanos, da sua falta de oportunidade de estar junto com eles pessoalmente, como ele já havia feito com outras igrejas em outras cidades, mas ele dizia aqui que não faltaria oportunidade, assim que der, eu vou estar aí com vocês em Roma. É o que Paulo quer dizer no início da carta aos Romanos, é o primeiro capítulo. Mas esses 2 versículos são muito especiais quando ele fala, porque eu sou um devedor. Um devedor a gregos, a bárbaros. Ele não fala dos judeus, a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. E no que depender de mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também para vocês aí em Roma.
E quando Paulo diz, eu sou o devedor, e lendo esse versículo, me saltou na memória uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, de que quando, até o Marcelo falou muito bem aqui na oferta, que quando você entrega alguma coisa para Deus, Ele fica obrigado a te abençoar por aquilo que você fez. E eu ouvi isso algum tempo atrás, e como a gente hoje questiona muitas coisas, e lendo esse texto, eu não sei se nos escritos do Novo Testamento, entre os apóstolos, mesmo que a gente contasse os 12 que andaram 3 anos e meio com Jesus, o que Paulo não fez, ainda era perseguidor da igreja, mas quando a gente estuda a introdução do Novo Testamento, a gente estuda uma coisa até separada, as epístolas de Paulo e as outras epístolas. Então você pega os escritos aos Romanos, aos Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as 2 cartas para Timóteo, para Tito, o que Paulo deixou como um legado para nós, fora isso, aquilo que ele fez, aquilo que ele pregou, aquilo que ele sofreu. Quando você pega em 2 Coríntios a relação no capítulo 11, tudo que ele sofreu, e que ele diz que ficou em perigos entre salteadores, em perigos na voragem do mar, porque ele passou por naufrágio, foi picado por serpente venenosa e não morreu, foi apedrejado e não morreu, foi descido em Damasco para fugir da cidade, porque queriam matá-lo, dentro de um cesto para uma janela, pela muralha da cidade, para poder escapar. Por 5 vezes ele recebeu a pena de ter 40 chicotadas, menos uma, porque eles diziam que 40 ninguém aguentava. Então dá 39, depois mais 39, depois mais 39, porque 40 ninguém aguenta, né? Até para punir os caras tinham hipocrisia. E tudo que ele passou, fustigado com varas, porque passou a noite em perigos entre animais, em perigos na selva, em perigo no deserto. Paulo passou tantas coisas. Eu volto a dizer, eu não sei se alguém, pelo menos dessa época que nós conhecemos os escritos, tenha, em nome do Evangelho, passado tanta coisa, e justamente ele vai, escreve e diz, eu me sinto como alguém que deve, eu estou devendo, eu preciso pregar o Evangelho, ir a Roma, tenho uma dívida com os bárbaros, tenho uma dívida com os gregos. E eu parei para pensar, mas o que os bárbaros e gregos fizeram para Paulo ter uma dívida com eles? Tudo bem, com os judeus ainda vai lá. Se ele dissesse assim, eu tenho uma dívida com os judeus, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, os judeus iam dizer, Paulo, muito bem, agora até que enfim você reconheceu que nós é que temos a salvação, e você é judeu, você sabe disso, você tem que defender a nossa etnia. E ele ia dizer, claro, então eu sou devedor aos judeus. Ele não falou isso aos judeus. Ele falou a gregos e a bárbaros, ele falou a sábios e a entendidos. E aí a gente vai para um texto que está lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 21, que depois de Jesus ter aparecido aos seus discípulos na praia, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece aos discípulos e pergunta a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes, né? Aí a 2ª vez, tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, por ele ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Eu acho que quando ele disse aqui, o Senhor sabe todas as coisas, eu acho que ele quis dizer muita coisa. Quando ele disse todas, ele quis dizer todas, entendeu? Às vezes nós dizemos todas e não queremos dizer tudo o que nós queremos dizer, mas quando Pedro disse todas, eu acho que ele quis dizer todas. Ele quis dizer, o Senhor me conhece, conhece tudo, né? O Senhor sabe que eu te amo, sabe que eu te neguei 3 vezes, mas sabe que eu te amo. O Senhor sabe que aquele dia, o Senhor quis lavar meu pé, eu falei, não vai lavar o pé, porque então você não tem parte comigo. Não, então lava tudo. O Senhor sabe que eu sou meio assim. Lá no Monte da Transfiguração eu falei, vamos fazer uma tenda para todo mundo? Ô Pedro, desculpa, tudo bem, vamos embora. O Senhor sabe que eu tenho esses altos e baixos. Eu falei, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E depois eu fui falar, o Senhor não vai morrer. E tive que ouvir, para trás de mim, Satanás. Eu sou assim, esse meu jeito meio estúpido de ser. Esse meu coração. Mas, Jesus, eu te amo. Me perdoa, eu neguei. Eu sou um cara com tantos altos e baixos, mas eu te amo. E as 3 respostas de Jesus para ele foi
apacenta então as minhas ovelhas. De repente, eu fiquei pensando, quando eu li esse texto de Paulo, que Jesus poderia ter dito: Pedro, você me ama? Amo, Senhor, me perdoa, eu neguei 3 vezes, mas eu falo 3.000, amo, 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 amo. Jesus poderia ter dito para ele: para você pagar por esse pecado que você cometeu, porque agora você está me devendo, que eu vou te perdoar. Eu te perdoo, mas agora você vai fazer isso, vai escrever não sei quantas vezes, vai ajoelhar no milho, sei lá o que ele poderia ter dito. Mas ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí eu entendi por que Paulo disse que era devedor a gregos e a bárbaros. Porque Jesus, quando pagou o nosso preço, nos tornou devedores. Mas eu não tenho como pagar para Jesus. De nenhuma maneira. Não são as nossas ofertas, por favor. Não é a quantidade de dinheiro que eu vou dar na igreja que vai aplacar a ira de um Deus que me salvou e está me cobrando agora. Não é isso. Talvez o que Paulo sentia é o sentimento de Deus, de desejar a salvação nessa terra, de dizer: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor pagou o meu preço, eu era dos pecadores, eu era o principal. O dia que Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele estava indo para lá para prender sacerdotes e pessoas que tinham se convertido à nova fé. Estevão, que foi o primeiro mártir, apedrejado, a roupa dele ensanguentada foi colocada aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o próprio, que crescia na sua imagem de judeu que combatia o cristianismo. E talvez foi galgando os seus bons conceitos e as suas patentes dentro do cenário judeu. Era uma pessoa que, quando se converteu, literalmente viu a luz de Deus, diz a palavra, ouviu a voz de Cristo e mudou completamente a sua vida. E olha para trás e vê todas as pessoas que ele fez sofrer por amor de Cristo. E como Cristo pagou o seu preço pelo seu pecado e fala: Senhor, eu sou um devedor. Eu estou em débito. Para eu pagar esse débito, eu vou salvar vidas. Eu vou fazer a tua vontade, vou fazer a tua obra. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Se eu me sinto devedor, eu serei aquele que vou carregar comigo o morrer de Jesus Cristo, para que a sua vida permaneça em mim. Eu vou carregar comigo a tua palavra onde eu for, porque eu estou em débito. O sentimento de quem é credor é sempre um sentimento de arrogância. Quando eu acho que alguém deve para mim, eu sempre me sinto uma pessoa por cima, porque afinal de contas eu preciso receber. Então eu olho de cima para baixo, olho para as pessoas, tipo assim: você, não sou eu que você me deve, fui eu que fiz isso aqui, fui eu que comecei, ou fui eu que, inaugurei essa loja, ela é minha. Às vezes no trabalho tem pessoas que são assim, que se sentem melhores do que você, porque estavam desde o início. A gente carrega tanta bobeira dentro de nós. Ou porque a gente tem mais dinheiro, ou porque a gente fez alguma coisa e nos tornou mais famoso do que os outros. Nos achamos melhores do que ele. Porque a gente tem uma posição de destaque, porque o salário é maior. Até na porta da churrascaria, o cara que para o manobrista e o carro dele é mais bonito, ele desce mais imponente. Já parou na porta de churrascaria com um carro velho teu, com o escapamento estourando? Já aconteceu isso? E aquele carro que não pega? Você não pode parar e deixar com o cara, porque o cara não vai empurrar. É tanta vergonha que você tem que procurar uma ladeirinha, não é assim? Aí você pega, para longe, não é? Acontecia isso comigo, aqueles caras parando com os carrão na porta e você vem com o teu para ali. Eu lembro de uma vez que eu estava sem carro, meu carro quebrou, uma pessoa me emprestou um carro e o carro era super bonitão. Nossa, eu me sentia todo, parei na porta de uma lanchonete, sei lá, manobra aí, cuidado, hein? Nem era meu carro, sabe? Como a gente é besta, que sentimento besta, que sentimento miserável. A gente se sente melhor por causa disso. Estava falando hoje aqui de manhã. Só porque comprou uma calça mais cara, faz questão de colocar a camisa para dentro. Não é mais moda, mas ele põe para parecer etiqueta. E tem o pior, aquele que não pode comprar, mas ele compra a etiqueta. Pô, mas faça-me um favor, meu. Mas que sentimento miserável que nós temos. A necessidade de nos sentirmos por cima. Mas quem é devedor está sempre numa condição de humilhação. Vamos usar a palavra correta.